Salve, salve a todos. Isso aqui é o Museu de Memórias da Comunidade Indiana Tijuca, um projeto ligado à Rede de Museologia Social da Rede Estadual de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. Então, nosso convidado hoje é Robson Aguiar, pesquisador social, que fez um trabalho aqui representando o IBASE junto com outras pessoas. E nós vamos agora dar a palavra a ele para que ele se apresente, fale quem é ele, a formação dele, como é que se deu esse trabalho aqui nesse nosso território, do Complexo do Borel, em comunidade indiana. Enfim, ele vai fazer a fala dele, vai falar tudo que ele está à vontade para comunicar a todos. E esse trabalho foi muito importante, diga-se de passagem, de relevância pública para o nosso Complexo do Borel e para a nossa comunidade indiana. Robson, essa entrevista está sendo gravada, você está ciente disso, e fica à vontade para se apresentar e fazer a sua fala. Muito obrigado por participar. Bom dia a todas e todos, todos. Eu que agradeço em nome do IBASE, né, por estar participando aí desse projeto, que é um projeto, qualquer projeto de memória, né, todo projeto de memória em que seja construído dessa forma coletiva e para justamente construir uma identidade, né, social, seja de um território, seja de uma comunidade, seja de um grupo, tem um valor muito grande. Então, nos honra muito, em nome do IBASE, estar participando dessa atividade. Nós começamos a trabalhar, né, na Indiana, na comunidade da Indiana, na comunidade do Borel, Chácara do Céu, Casa Branca, a partir do projeto Cidadania Ativa e Acesso à Justiça. Em outros períodos, o IBASE também teve participação ativa nessa região, né? Ele atuou na Agenda Rio, depois em outros projetos a gente teve uma atuação muito grande. Mas nesse momento especificamente, já bem um pouco antes da pandemia, nós iniciamos nosso trabalho. E aí, o que vem a ser esse projeto? Cidadania Ativa e Acesso à Justiça. Ele, na verdade, é um projeto que tem como objetivo, né, criar um maior entendimento e uma efetividade sobre os direitos e violações. Então, ele parte de um princípio que as violações de direitos e o próprio acesso aos direitos ou compreensão dos seus direitos são situações muito complexas. Muitas vezes as violações não são percebidas ou são assimiladas de uma certa naturalização e, por outro lado, também muitas vezes os próprios direitos não são vistos como direitos, principalmente a partir de um tipo de intervenção política que cria, né, aquela referência aí do voto de cabresto, essas coisas, e aí faz com que uma parte dos direitos sejam, às vezes, um entendimento que é um favor que está sendo feito para aquela pessoa. E aí, em vista disso, a gente começou esse projeto. Então, o projeto trabalha com uma maior afetividade sobre as violações do direito. Ele tem uma qualificação também, né? E uma qualificação e uma formação permanente, que é sobre justamente os mecanismos e instrumentos que a gente possa ter para melhorar, ampliar e capacitar as pessoas em torno dos instrumentos jurídicos e acessos jurídicos para que ele possa estar efetivando os seus direitos. Então, como nós fazemos isso? Nós começamos com uma pesquisação. O IBASE, ele tem uma metodologia própria de fazer uma pesquisa sobre a percepção dos direitos. Essa pesquisa ela é importante porque ela tenta mesurar como a população local está vendo os seus direitos. Então, nós temos a ideia dos direitos dividido em 3 dimensões, né? São, na verdade, 4 dimensões: a cidadania ativa, a cidadania vivida, a cidadania garantida e a cidadania percebida. A cidadania percebida é a nossa pesquisação. E aí, a partir disso, nós colhemos dados, e esses dados são usados justamente nesse processo de capacitação e formação das pessoas. Então, a gente produz dados, efetivamente, e esses dados eles vão dar uma dimensão sobre a cidadania. O segundo movimento que nós fazemos no território que a partir desse processo de entrevista você cria um ambiente propício para se discutir cidadania,
é convidar as pessoas para discutirem sobre a sua realidade local, construindo uma leitura coletiva sobre a sua realidade. As pessoas que moram nas suas comunidades, cada um tem seu entendimento, uma percepção sobre seus direitos e o que as violações de direitos que existem no território. Todo mundo tem isso. O que nós fazemos é, na verdade, tentar fazer de uma forma mais coletiva. Então, nós criamos um diagnóstico social participativo, onde as pessoas conseguem identificar ali um pouco, trazer a sua história da comunidade, e depois identificar as principais violações de direitos naquele território. E isso é importante porque isso é feito de uma forma coletiva. Após esse movimento, né, de trazendo essas informações, a gente faz um movimento que chama-se pré-diagnóstico, que é juntar todas essas informações e devolvê-la em várias reuniões para que as pessoas façam uma pactuação em torno daquelas informações. Ao fazer isso, e ao término desse movimento, nós temos o diagnóstico pronto. E aí o diagnóstico vai contar um pouco sobre a história daquela comunidade e, ao mesmo tempo, vai criar um ranqueamento das grandes prioridades que existem no território, sempre levando em conta essas demandas e problemas. Com esse material pronto, nós iniciamos um terceiro passo, que é a construção de um plano de ação de desenvolvimento local ou agenda de incidência, depende sempre das condições de cada território. No caso aí da Indiana, é uma agenda de incidência, né, onde se apresenta um conjunto de ações possíveis para estar atuando e desenvolvendo. Diferente de um padrão tradicional, esse movimento também é feito de forma coletiva e pactuada. Então, você tem lá qual é o problema, o que fazer para solucioná-lo, quem vai fazer e como fazer. E isso são uns movimentos muito importantes, porque com isso você consegue construir também uma leitura coletiva, mas uma ação coletiva também. A partir desse movimento, a gente tem essa agenda de incidência formada. Junto com isso, nós também levamos, sempre que possível, discussões a partir dos instrumentos jurídicos. Então, fazemos reuniões com a Defensoria Pública, Ministério Público, para que as pessoas possam não só interagir, mas compreender esses mecanismos jurídicos que existem e quais são as suas funções. E aí, a partir desse movimento, a gente tem algumas construções bem práticas. Aí na região, a questão do lixo, né, na Indiana ficou bem marcado, principalmente por a questão, né, de uma parte da Indiana, por ser acesso justamente para o Borel, virar um espaço onde jogavam muito lixo, né? Então a discussão era em torno disso, né? Como fazer daquele espaço um espaço que pudesse ter um outro destino lixo para que não ficasse naquele acúmulo ali prejudicando o meio ambiente e as pessoas que morassem ao redor. A questão da água também, né, que é uma questão que está presente, né, no Rio de Janeiro toda a partir da privatização, também mobilizou muito. E a própria história de resistência, né, porque quando a gente fala da Indiana, a gente fala do processo de resistência que teve diante da tentativa de despejo, e esse acho que é o movimento mais autêntico, né, essa construção dessa identidade. Então, em todos os momentos que nós fazíamos as reuniões, era importante, né, que as pessoas sentiam isso, que era um dado importante, sempre sinalizando esse processo de resistência. E aí esse processo de resistência, ele foi, eu acho que hoje pode-se dizer que faz parte da história da Indiana, né? A história da Indiana tem a ver com a história de resistência. E aí eu acho que nesse movimento o projeto conseguiu aportar muita coisa no sentido de conseguir sistematizar algumas informações que já existiam no território, né? A gente só sistematizou e devolveu. Esse acho que é das ações que o IBASE faz. O IBASE ele não pretende ficar no território, ele apenas aporta ferramentas e instrumentos para que a cidadania ativa local possa estar utilizando. Então, essa é uma da apresentação do projeto, e aí Marcelo quiser aí, a gente pode bater uma bola na medida que fizer perguntas, Então, posso responder. então, Rox, você fez uma boa apresentação inicial. Só peço que você depois faça a continuidade, se apresentando e apresentando a sua equipe, para que a gente faça essa justa homenagem a todos que se dedicaram e se empenharam aqui no território.
e eu vou complementar falando que nós aqui, quando iniciamos a conversa, eu sempre faço aquela introdução. A comunidade da Indiana foi descoberta em 1947. Em 1957, ela teve as primeiras habitações. Em 1979, foi a primeira associação de moradores. E de lá, a gente ganhou canalização, ganhou alguma urbanização aqui dentro. Aí vieram as casas já se transformando em alvenaria. Com esse processo da remoção, quando chegou 2010, 2010 teve a pacificação, né? Teve a UPP. Então, Sim, de alguma forma, a gente foi consultado, a gente foi aqui pesquisado porta por porta. E quando chegou o processo de remoção, a gente foi novamente pesquisado, mas já com o sentido de ser retirado do local. Só que quando você. E a gente começou a se reunir, aí nasceu todo esse movimento de resiliência que você falou. Quando vocês do IBASE agora voltaram em 2021, cara, foi uma coisa sensacional. Porque justamente vocês novamente deram a oportunidade das pessoas falarem, se reunirem e pensarem como território, como valeu. identidade, como comunidade. Então, vocês fizeram uma diferença aqui grande, porque existem pesquisadores que partem de porta em porta e pesquisam um a um. Mas não, vocês avançaram, vocês faziam aquelas reuniões onde as pessoas podiam se expressar. Claro que umas falavam até demais, mas não importa. O importante era que elas estavam expressando dados que eram importantes para essas estatísticas e esse documento que foi elaborado. Então, eu gostaria só que você desse continuidade, falando, se apresentando, falando o nome da sua equipe para a gente registrar, e falando assim, qual foi suas dificuldades ante conseguir fazer com que as pessoas participassem das reuniões. E, enfim, se você tem algo a falar sobre também, se você achou que algo ficou a dever em determinado momento que poderia ter sido implementado ou não. Fique à vontade para falar. Obrigado. Então, nossa equipe, né, do Projeto CAAT, na verdade, tínhamos a coordenadora geral do projeto, né, que é a Rita Brandão, nossa diretora, ela que conseguiu, ela elaborou a metodologia, pensou bem esse projeto, e aí a coordenação do projeto, né, ela é a coordenação geral, a coordenação do projeto ficou a cargo da Manuela Amaral, que viajou agora, está morando em Portugal, a nossa equipe, né, no território, além de mim que participava, era a Valesca Oliveira, o Caio, que ficou um certo tempo, o Luiz Henrique, a, e aí passaram algumas pessoas, mas eram dos outros territórios, né? A nossa equipe era composta de pessoas que atuavam no território Jardim Gramacho, Indiana Borel e Chácara do Céu e Casa Branca. Então fizemos essa divisão, mas quem atuava mais diretamente era o Luiz Henrique e a Valesca, inclusive a Valesca é moradora, né, do Borel e formada em serviço social, e é um quadro muito importante aí que vocês têm, né? Na verdade, terminou o projeto, ela continuou contribuindo aí com algumas organizações, então é um quadro muito importante e está presente aí porque ela justamente é isso. Uma das características do IBAS é justamente potencializar, né, essas pessoas que já existem no território. O IBASE, né, Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, ele foi construído, né, projetado e pensado pelo Betinho, e desde então ele tem uma atuação muito vigorosa na agenda, né, política do Brasil. Ele começou com grandes questões, ele foi a primeira organização que fez um censo sobre as crianças em situação de rua, que naquele período eram crianças moradoras de rua. Depois ele fez um grande movimento sobre a questão do racismo, né? Não esconda o seu racismo, tire seu racismo do armário. Ele também que foi a principal organização que questionou, né, o IBGE e conseguimos fazer essa mudança, porque o IBGE colocava apenas pardos e brancos, né, no seu censo, e nós construímos a ideia que o processo da população brasileira ela não permite pegar uma grande parcela de pretos e pretas
e colocarem como parto. E aí a gente conseguiu hoje, o IBGE reconhece e faz estatística a partir desses dados. Então, de lá para cá, o IBASE vem acumulando várias atuações e a gente considera, né, o território aí, né, da Indiana, Borel, Chácara do Céu e Casa Branca como uns parceiros, né, parceiros por conta desse tipo de organização que a gente encontrou. Quando você fala dos principais desafios, né, eu vejo que desculpe, o principal desafio que nós encontramos, né, foi justamente um certo desânimo das pessoas, né, em se reunirem. Por mais que a gente fazia aquelas reuniões, né, que conseguia trazer bastante pessoas, mas mesmo assim a gente encontrou muita resistência, porque existe uma cultura, né, de você não criar a participação política como um ato coletivo, né? Então as pessoas tinham muita dificuldade de participar. Eu lembro até uma vez que a gente fez uma primeira roda de conversa, utilizamos até ali o espaço da quadra, né, da sede da Tijuca, que é o Instituto de Cidadania, e fizemos a reunião justamente no dia que a Águas do Rio foi. Então, assim, a grande todo mundo foi para Águas do Rio, assim, então a gente teve que ir lá conversar e conseguimos levar algumas pessoas aí, porque era isso, assim, era um nível de Águas do Rio mobilizou porque tinha uma questão ali econômica muito séria, né, que estavam cobrando das pessoas. E não estou dizendo que é menos importante que discutir cidadania, as duas coisas são importantes, mas ao mesmo tempo é aquela questão mais pragmática que mobilizou, então e a gente não conseguia. Mas acho que esse é um desafio que, com o passar do tempo, e eu também entendo isso e respeito justamente, que as pessoas também não vão participar de reuniões antes de conhecerem melhor a organização que está construindo, né? Então, acho que com o passar do tempo a gente foi ganhando a confiança das pessoas e por isso foi dando certo. Mas, assim, o início foi um desafio muito grande. E acho que o segundo desafio que eu vejo é justamente a gente garantir que as próprias organizações aí no território, no caso da Indiana, elas se permaneçam com atividades, com ações, porque essa dificuldade que o IBASE teve, vocês também têm no território, né, que é garantir a participação das pessoas. Eu acho que a participação hoje, seja a participação social, nos equipamentos de participação que o Estado permite, que são os conselhos, ou a participação cidadã, que é aquela participação dentro do território, acho que são o grande desafio que nós temos, né? Enquanto organização do lado de cá e vocês enquanto movimento do outro lado, porque a gente tem uma população muito desesperançosa, né? Ela tem uma população que ela cada vez acredita menos na capacidade da luta por direitos. A informação, caro Robson, ela é de suma importância, até mesmo para que a gente possa evitar tomar decisões erradas. E quando você codifica a coletividade, todos a saberem o que é certo, o que é o melhor, a coisa flui até mais rápido, entendeu? Porque não precisa perguntar para uma pessoa, todos já estão cientes do que Hum, pedir. Então, até a aprovação sai mais fácil. Imagina você chegar no local e perguntar para uma pessoa, a pessoa, não sei. Pergunta para 10, eu não sei. Aí uma que decide, de repente, não sabe o que as outras 10 poderia desejar. Aí quando você começa a falar dessa participação, envolvendo, inclusive, o controle social, que nós aqui fazemos parte também do controle social, temos sim, cadeira no Conselho Estadual de Saúde, e a gente também vê essa situação que você está falando, do esvaziamento, das instituições não poderem mais assim, se sentir à vontade para estarem ocupando aquele espaço de debate, de discussão. Isso é triste, porque quando ocorre alguma mudança, essa mudança ela já vem de estudos, já vem de opiniões formadas, e você quer reverter. Aí alguém fala assim, gente, mas isso aí já está sendo debatido há muito tempo. Você estava onde? Ah, mas não me perguntaram. Eu falei, não, mas isso foi divulgado. Inclusive, você foi convidado a construir essa política pública. Então, assim, a ausência de participação coletiva, popular, comunitária, ela traz consequências terríveis para o território, seja qual sim, território for. Você vê a cidade do Rio de Janeiro.
ela passa por situações de mudanças que muitas das vezes o próprio carioca desconhece. O carioca que mora aqui, ele às vezes não sabe o que está acontecendo na própria cidade, porque ele só é convidado a participar quando é a inauguração. E Exatamente. quando, na verdade, era para ser perguntado antes, olha, a gente vai fazer essa obra aqui, será que essa obra aqui vai contemplar você e o turista? Não. O turista lá fora ele já está sabendo que o projeto vai ser desenvolvido. Nós só sabemos que o projeto quando está tudo aprovado. Que é as famosas audiências públicas que a gente vê na Câmara, na Alerj e por aí afora. Robson, eu gostaria só que você falasse mais um pouco sobre uma coisa que você frisou, que aqui o nosso problema é a água e o lixo. Você, depois que vocês finalizaram esse relatório, isso foi enviado para o Ministério Público, foi enviado para algum setor realmente, e deu algum feedback, algum retorno por ofício ou documental, dizendo que iria se empenhar para resolver essa situação? Ou a gente ficou somente naquele resumo de que nós agora sabemos qual é o problema e nós Entendi. sabemos qual o caminho trilhar? Então, eu gostaria que você falasse isso. Então, na verdade, nós, durante todo esse processo, né, a pesquisação permite isso, né, a partir de levantar os dados, por exemplo, a questão do lixo. Tentamos, foi discutido e apresentado para a gente uma questão que se relacionava aos ecopontos, que já lá atrás existiam, já existiram também, né, os garis comunitários, e hoje eram questões que não existiam mais. Então, nós fizemos um movimento de solicitar diretamente primeiro para a Conlurb, pedindo primeiro explicações, levantamento de informações sobre a respeito, eles enviaram formalmente, e depois a gente tentou montar as equipes para dialogar diretamente com eles, né? Mas esse foi o período também que a gente acabou, dentro do nosso cronograma, a gente acabou encerrando o projeto. Então, nós tivemos o tempo apenas de levantar os dados, fizemos um levantamento, um mapa, né? Que a gente chama de mapa da cidadania, tentando ver os pontos onde poderia ter os ecopontos, mas fizemos esse movimento. Só que agora a gente está retornando, né? Isso acho que é uma boa notícia. Nos próximos meses a gente deve retornar e dar continuidade. Então a ideia é que a gente acione os canais legais. Nesse caso aí, uma questão do lixo não é só a empresa é responsável, mas a gente também entende que a Secretaria de Meio Ambiente e o próprio governo municipal como um todo. Então, nós vamos fazer, a partir da retomada agora do projeto, nós vamos fazer novamente as reuniões para que as organizações locais possam estar fazendo esse movimento. A gente empodera, ajuda, faz junto, marca as reuniões e tal, e aciona os mecanismos necessários. Mas a gente não faz isso sozinho, a gente faz isso justamente a partir desse diálogo. Então, a gente vai estar fazendo esse movimento agora, que eu acredito que seja final de março, a gente inicia o projeto, a retomada do projeto, é justamente a mobilização dessas pessoas e das organizações e aí a continuidade. Então, por exemplo, especificamente a questão da água. Nós temos uma DPF que está em processo, mas, ao mesmo tempo, a gente tem outros movimentos sobre a questão da água. Tem a ideia da taxa mínima, que algumas organizações defendem. No período que nós tivemos aí, junto do projeto, a gente apresentou todas essas informações para que as pessoas e organizações pudessem estar se colocando. Então, agora, nessa retomada, a gente vai estar retomando desse lugar. Isso que você falou, né? As pessoas não participarem é ruim, mas a gente já está jogando muito peso nas pessoas que já participaram, né? Então, elas já conhecem, já têm essa memória do que a gente estava discutindo e agora são os caminhos. Então, tanto a questão do lixo como a questão da água, a ideia é que a gente agora faça os encaminhamentos práticos nessa retomada do projeto, mas sempre a partir do diálogo e das decisões do território. Então, a gente apresenta um leque de opções. E o material também já está pronto. A gente conseguiu, já fizemos a impressão, então a ideia é fazer um lançamento da entrega desses dados para vocês e, ao mesmo tempo, a partir de agora,
com material físico pronto e de forma digitalizada, é fazer esse movimento aí de ir em busca dos direitos. Então, se é necessário acionar o Ministério Público ou uma ação direta para a Justiça, de uma forma mais organizada, que é um conjunto de movimentos, ou se vai ver também as, a associação, desculpa, a Defensoria Pública do Estado, né, e seus diversos segmentos, né? Então nós temos lá o segmento que está buscando a DPF, que está junto à frente da DPF, está fazendo reuniões com as organizações. Então, na verdade, nessa retomada, a gente vai estar de volta fazendo essa discussão. Com relação especificamente ao lixo, uma das coisas que nós fizemos, e a ideia da continuidade, nós levamos movimentos que a gente tem aqui, que é conhecido nosso, principalmente de Jardim Gramacho, movimento organizado de catadores e catadoras, para estar dialogando também com uma parte aí da população da Indiana, para justamente ver essa possibilidade, né? O lixo é uma realidade e, ao mesmo tempo, como é possível também aproveitar do lixo em si e fazer algum tipo de geração de renda de forma organizada e que não faça aqueles processos de catação individual, mas que dê uma certa garantia para as pessoas que participam. Então, tem que construir algumas formas de organização coletiva. A gente entende que esse processo cooperativo, se ele for construído de uma forma verticalizada, ele, na verdade, reproduz as explorações que existem em outros espaços, então não interessa. Então, por isso que nós chamamos os movimentos de catadores aqui do Rio de Janeiro, para poder fazer algumas reuniões aí. Mas são dois temas que a gente vai retomar agora. E aí, respondendo diretamente a sua pergunta, a gente vai estar começando a fazer essas ações a partir da retomada do projeto agora. A memória nós já temos, as pessoas participaram, apresentando agora os dados e fazendo as ações. É isso aí. Muito obrigado pela sua apresentação, por tudo que foi conduzido até agora. E, novamente, registrar o quanto foi importante, em base, ter vindo aqui para o território e ter reacendido essa chama, para a gente poder dialogar, poder colocar para fora, né, o que a gente vê, o que a gente sente na própria carne, porque, como você falou, são políticas públicas do poder público que, muitas das vezes, é um direito Sim, nosso, porque nós pagamos impostos e a gente não vê isso. E quando aparece, aparece de uma forma que a gente acha que alguém está fazendo um favor para a gente, mas não é um favor. Isso é uma garantia dos direitos constitucionais que está escrito lá, nada é dado, tudo é pago, né? E muito bem pago, diga-se de passagem. exatamente. Robson, suas considerações finais e vamos encerrar, tá bom? É assim, que eu posso falar em nome da equipe, né, do IBASE, a experiência que nós tivemos na Indiana foi muito, muito rica, porque nós vimos ali um processo da identidade daquela comunidade está sendo, né, assim, a gente vivenciou como essa ideia da resistência conseguiu construir também uma formação nas pessoas, né? Então, pessoas que eram apenas donas de casa, apenas trabalhadores, assim, que tinham sua rotina, essas pessoas mudaram, começaram a ganhar um entendimento sobre, né, a política, sobre direitos, e isso para a gente tem um valor muito grande, né? Então, assim, acho que essa foi a grande experiência na Indiana e ficou muito marcado, né? Por isso que esse momento agora do museu é algo que vem brindar com, né, esse movimento que foi lá atrás, que é essa constituição e manutenção de uma identidade coletiva do território. Nós agradecemos e, em breve, vou pedir aqui a comunicação nossa para separar também imagens das reuniões, Marcelo, para mandar para vocês colocarem aí no museu, tá? Especificamente da Indiana. Em nome do IBASE, nós agradecemos muito a participação. Muito obrigado. Nós estamos encerrando aqui. Obrigado a